Olá, sabe aquela situação? A gente se empolga com uma ferramenta nova, usa por uns dias e, de repente, ela acaba esquecida numa pasta qualquer. Bom, hoje nós vamos quebrar esse ciclo. Vamos descobrir como transformar o conhecimento sobre uma ferramenta como o Notebook LM num hábito que muda de verdade a forma como a gente trabalha. A grande questão é justamente essa: como é que um aprendizado se transforma num hábito real que dura? Como garantir que aquela empolgação do começo não se perca no meio do caminho? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. E para essa jornada, nosso roteiro está bem claro, olha só. A gente começa entendendo como sair da teoria para a transformação, depois mergulha na ciência por trás dos hábitos, aí traça um plano de 30 dias, dá uma olhada no futuro da IA e, para fechar com tudo, um desafio final. Vamos lá, primeira parte, da teoria à transformação. Porque, vamos combinar, só saber como uma ferramenta funciona não adianta muito. O poder de verdade está em transformar esse conhecimento em ação. Pensa só, integrar uma ferramenta de um jeito tão natural no dia a dia que ela vira quase uma extensão do nosso pensamento, sabe? Gerando resultados que antes pareciam bem difíceis. Esse é o nosso objetivo aqui. E agora, a segunda parte, a ciência por trás do hábito. Alguém já parou para pensar por que algumas pessoas criam novos hábitos com uma facilidade incrível, enquanto outras sofrem tanto? A resposta, olha, tá na ciência, e é isso que a gente vai explorar agora. Anota aí, 66 dias. Pode até parecer muito, mas esse é o tempo médio, segundo os estudos, para um comportamento novo virar automático. Isso mostra pra gente que a consistência, a repetição, é muito mais importante do que a perfeição, principalmente no começo. E olha que interessante. Quase metade de tudo que a gente faz no dia a dia é no piloto automático. É impulsionado por hábitos. Isso quer dizer que já existe um sistema superpoderoso funcionando. O nosso desafio é só direcionar esse sistema para os hábitos certos. E por que um plano é tão crucial? Porque ter um plano bem específico, bem desenhado, simplesmente triplica as chances de sucesso. É a diferença entre ter a intenção de fazer alguma coisa e realmente fazer. E aqui está o segredo por trás de todo e qualquer hábito, o famoso loop do hábito. Funciona assim. Primeiro, vem um gatilho, a deixa. Por exemplo, abrir o computador de manhã. Depois, a rotina, que seria abrir o notebook LM para planejar o dia. E no final, a recompensa, aquela sensação de clareza, de controle. É esse ciclo que a gente vai construir de propósito. Certo, terceira sessão, o plano de 30 dias. Agora que a gente já entendeu a ciência da coisa, vamos para a prática. Este é o nosso guia, o passo a passo para transformar o uso da ferramenta num hábito que fica. A primeira semana é toda sobre os fundamentos. O foco total é em construir a estrutura inicial e as rotinas mais básicas de uso. É aqui que a gente estabelece o alicerce de tudo. Já na segunda semana, a gente parte para a expansão. A ideia aqui é começar a aplicar a ferramenta em áreas novas, tipo definição de metas ou tomada de decisão, para ampliar o impacto dela. Chegamos na terceira semana, a semana da escala. O objetivo agora é aprofundar as habilidades, usar prompts mais avançados, implementar fluxos de trabalho mais complexos, é sair do básico e ir para o estratégico. E na prática, na semana 3, as tarefas ficam mais estratégicas. Por exemplo, ao invés de só usar os prompts, a gente vai reescrever os melhores para que eles fiquem ainda mais eficazes, ou então criar um fluxo de trabalho completo para produzir conteúdo. Por fim, na quarta semana, o foco é a otimização. É o momento de refinar o sistema, de auditar os notebooks e de planejar o uso a longo prazo, para garantir que tudo seja sustentável e eficiente. Na última semana, o trabalho é de otimização mesmo. Coisas como organizar os notebooks, gerar resumos em áudio, mas talvez o mais importante seja a reflexão, parar e analisar o que mudou nos últimos 30 dias. É nesse momento que o aprendizado se consolida de verdade. Quarta parte, o futuro e a ética da IA. Porque dominar essas ferramentas não é só sobre ser mais produtivo hoje, é sobre se preparar para o que vem por aí. Vamos dar uma espiada no que nos espera. O futuro da IA, gente, aponta para duas grandes revoluções. A primeira são os agentes de IA autônomos, sistemas que vão fazer tarefas complexas por conta própria. A segunda é a multimodalidade total, onde a IA vai entender não só texto, mas imagem, áudio e vídeo. Isso vai mudar tudo. E sabe o que isso significa na prática? Que no futuro, os notebooks vão poder se atualizar sozinhos, fazer análises periódicas sem que a gente precise intervir.
Ou seja, dominar a ferramenta agora é se preparar para automatizar e escalar o conhecimento depois. Mas claro, com tanto poder vem uma responsabilidade enorme. E essa frase é fundamental. Se o conteúdo que a IA gerou não foi revisado, entendido e validado, ele não é um trabalho nosso. O nosso grande valor como profissionais vai continuar sendo o discernimento, a capacidade de validação. E chegamos à quinta e última parte, o desafio final. Agora é a hora de juntar todas as peças. Esse desafio de 7 dias é a grande oportunidade de consolidar tudo que a gente viu até aqui. O desafio é bem direto. Primeiro, escolher um tema importante. Segundo, pesquisar e juntar as fontes no notebook. Terceiro, usar as funcionalidades da ferramenta para analisar tudo e tirar os insights. E por último, pedir para a própria ferramenta gerar um plano de ação de 30 dias com base na análise dela. E agora, a pergunta final, que na verdade é o primeiro passo. Com todo esse conhecimento, a questão não é se vai acontecer uma transformação, mas qual vai ser a primeira? Que grande projeto vai marcar o início dessa jornada?